E se eu te dissesse que existe uma descoberta científica capaz de mudar completamente o rumo da sua vida? Uma descoberta tão poderosa que poderia reescrever seu passado e transformar seu futuro? Hoje você vai descobrir como uma simples física de São Paulo encontrou o segredo para manipular o próprio tempo, e por que ela decidiu destruir essa descoberta para sempre. Esta é uma história real que aconteceu em um laboratório brasileiro, envolvendo ciência quântica, viagem no tempo e uma lição sobre destino que vai mexer com tudo o que você acredita sobre sua própria vida. Antes de começarmos essa jornada incrível, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você quer descobrir mais histórias que vão transformar sua visão de mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Doutora Helena Carvalho sempre acreditou que o tempo era uma linha reta, imutável e inexorável. Como física quântica renomada da Universidade de São Paulo, ela dedicara 20 anos de sua vida estudando as leis fundamentais do universo, mas nunca imaginara que se depararia com algo que desafiaria tudo o que conhecia sobre a realidade. Era uma terça-feira chuvosa de março quando sua vida mudou para sempre. O laboratório estava silencioso, exceto pelo zumbido constante dos equipamentos experimentais. Helena trabalhava sozinha, como sempre preferia nas horas mais tardias, quando podia se concentrar sem interrupções. Ela estava analisando dados de sua mais recente experiência com partículas subatômicas quando notou algo extraordinário nos padrões de energia. Os números não faziam sentido segundo a física convencional, as partículas pareciam estar se comportando como se existissem simultaneamente em múltiplos momentos temporais. Inicialmente, ela pensou que fosse um erro nos instrumentos. Verificou e reverificou todos os cálculos, repetiu a experiência dezenas de vezes, mas os resultados permaneciam consistentemente impossíveis. As partículas estavam definitivamente manifestando propriedades que sugeriam uma conexão direta com diferentes pontos no tempo. Era como se elas pudessem ver o passado e o futuro simultaneamente. Fascinada e ao mesmo tempo aterrorizada com a descoberta, Helena passou as próximas 3 semanas trabalhando ininterruptamente. Ela documentou meticulosamente cada aspecto do fenômeno, criando teorias cada vez mais complexas para explicar o que estava observando. Gradualmente, uma possibilidade assombrosa começou a tomar forma em sua mente. Ela havia descoberto uma forma de manipular o fluxo temporal. A descoberta não era apenas científica, era pessoal. Helena carregava um peso enorme em seu coração. 5 anos atrás, ela havia perdido sua filha única, Marina, em um acidente de trânsito. A dor da perda nunca havia diminuído, e agora, diante da possibilidade de alterar o passado, ela enfrentava a tentação mais cruel que qualquer ser humano poderia imaginar. Será que seria possível salvar Marina? E se fosse, quais seriam as consequências? Na solidão do laboratório, cercada por equações incompreensíveis para qualquer pessoa comum, Helena segurava nas mãos o poder de reescrever a história. O tempo, que sempre fora seu senhor implacável, agora poderia se tornar seu servo. Mas alguns poderes vêm com preços que a mente humana mal consegue compreender. Decidida a explorar sua descoberta, Helena começou uma série de experimentos cuidadosamente controlados. Ela construiu um dispositivo que chamou de ressonador temporal, uma máquina complexa que utilizava campos quânticos para criar pequenas distorções no tecido do tempo. Seus primeiros testes foram modestos, tentou enviar pequenos objetos alguns segundos para o passado. O primeiro objeto foi um cubo de metal de 2 centímetros. Helena o colocou no centro do ressonador às 14 horas 32 minutos e 15 segundos e ativou o dispositivo. Por um momento, nada aconteceu. Então, às 14 horas 32 minutos e 10 segundos, 5 segundos antes de ela ter colocado o cubo na máquina, o objeto simplesmente apareceu no laboratório, caindo no chão com um ruído metálico. O cubo havia viajado 5 segundos para o passado, criando um paradoxo temporal que deveria ser impossível segundo todas as leis da física conhecidas. Encorajada pelo sucesso, Helena aumentou gradualmente a complexidade dos experimentos. Enviou objetos para períodos mais longos no passado, testou diferentes materiais e formas. Cada experimento confirmava o impossível: o tempo não era uma força absoluta, mas algo que podia ser moldado e manipulado com a tecnologia correta.
Semanas se passaram em uma rotina frenética de descobertas. Helena documentava tudo meticulosamente, mas mantinha absoluto sigilo sobre seu trabalho. Ela sabia que uma descoberta dessa magnitude mudaria o mundo de formas imprevisíveis, e ainda não estava pronta para enfrentar as implicações éticas e sociais de sua pesquisa. Durante esse período, ela começou a ter sonhos estranhos. Sonhava com Marina, mais vívida do que qualquer lembrança. Nas visões noturnas, sua filha aparecia como se ainda estivesse viva, conversando com ela sobre o futuro, fazendo planos que nunca se realizariam. Helena acordava todas as manhãs com lágrimas nos olhos e uma determinação crescente de usar sua descoberta para alterar o destino cruel que havia levado sua filha. O laboratório se tornou sua obsessão total. Ela mal saía para comer, dormia poucas horas por noite e evitava contato com colegas. Suas anotações se tornaram cada vez mais detalhadas e ao mesmo tempo mais pessoais, misturando fórmulas científicas complexas com reflexões íntimas sobre perda, amor e a natureza do destino. Uma noite, enquanto calibrava o ressonador para um teste mais ambicioso, Helena percebeu algo perturbador. Cada vez que enviava um objeto para o passado, pequenas mudanças ocorriam no presente. Objetos mudavam de posição, temperaturas variavam sutilmente, até mesmo suas próprias lembranças pareciam ligeiramente diferentes. O tempo não era apenas maleável, ele era perigosamente instável. Depois de 2 meses de experimentos com objetos inanimados, Helena tomou a decisão mais arriscada de sua vida: ela tentaria viajar no tempo pessoalmente. Havia modificado o ressonador para acomodar uma pessoa, instalando sistemas de segurança que teoricamente a protegeriam dos efeitos mais perigosos da viagem temporal. Mas a teoria e a prática eram coisas completamente diferentes quando se tratava de manipular as forças fundamentais do universo. Na madrugada de uma sexta-feira, Helena se preparou para seu primeiro salto temporal. Ela havia escolhido um destino relativamente seguro: voltaria exatamente 24 horas no passado, para o mesmo laboratório. Seria uma viagem curta, mas o suficiente para provar que a viagem humana através do tempo era possível. Suas mãos tremiam enquanto ajustava os controles finais do dispositivo. O processo de ativação levou 10 minutos. Luzes piscaram, campos de energia se formaram ao redor da câmara de transporte, e o ar dentro do laboratório começou a vibrar com uma frequência quase ultrassônica. Helena respirou fundo e ativou a sequência final. Por um momento que pareceu eterno, ela sentiu como se estivesse sendo dilacerada em um nível molecular, como se cada átomo de seu corpo estivesse sendo separado e reorganizado. Quando a sensação cessou, Helena estava no mesmo laboratório, mas algo estava diferente. A luz tinha uma qualidade sutilmente alterada, e o relógio na parede marcava exatamente 24 horas antes do momento em que ela havia iniciado a viagem. Ela havia viajado no tempo e sobrevivido para contar a história. Mas a euforia da descoberta foi rapidamente substituída por uma percepção perturbadora. Enquanto explorava o laboratório do dia anterior, Helena encontrou evidências de que ela mesma havia estado ali, anotações em sua própria caligrafia que ela não se lembrava de ter escrito, equipamentos configurados de maneiras que ela não recordava. Era como se 2 versões de si mesma estivessem existindo simultaneamente no mesmo período temporal. A experiência de estar 24 horas no passado foi ao mesmo tempo familiar e estranha. Helena sabia exatamente o que aconteceria, ela se lembrava de viver aquele dia, mas ao mesmo tempo, sua presença ali estava criando pequenas alterações. Objetos estavam em posições ligeiramente diferentes, experimentos que ela recordava fazer pareciam ter resultados sutilmente alterados. Depois de 6 horas explorando o passado, Helena ativou o ressonador para retornar ao seu tempo original. A viagem de volta foi ainda mais intensa do que a ida, mas ela chegou ao presente com uma compreensão revolucionária: o tempo não era apenas manipulável, ele era maleável como argila nas mãos de quem possuísse o conhecimento correto. Quando verificou seus registros após retornar, Helena descobriu que algumas de suas anotações haviam mudado. Pequenos detalhes de experimentos anteriores agora eram diferentes do que ela se lembrava. Sua primeira viagem temporal havia criado ondas de mudança que se espalharam através de sua linha temporal pessoal, alterando sutilmente sua própria história.
Nos dias seguintes ao seu primeiro salto temporal, Helena foi consumida por uma obsessão crescente. A descoberta de que podia viajar no tempo trouxe à tona todas as memórias dolorosas que ela havia tentado enterrar. A imagem de Marina, sua filha de 16 anos, tornou-se uma presença constante em seus pensamentos. Ela se lembrava do último dia que passaram juntas, das últimas palavras que trocaram, do sorriso radiante de Marina quando saiu de casa pela manhã daquele dia fatídico. O acidente havia acontecido numa intersecção movimentada do centro de São Paulo. Marina estava voltando da escola quando um motorista embriagado avançou o sinal vermelho. Helena havia chegado ao hospital em poucos minutos, mas já era tarde demais. Durante 5 anos, ela viveu com a certeza de que, se tivesse agido diferente naquele dia, se tivesse insistido para Marina não sair, se tivesse oferecido carona, sua filha ainda estaria viva. Agora, com o poder de alterar o passado, essa certeza se transformou em uma possibilidade tangível. Helena passou dias calculando exatamente quando e como deveria intervir. Ela planejou voltar para a manhã do acidente e impedir Marina de sair de casa. Seria simples, uma pequena alteração que salvaria uma vida preciosa e restauraria sua família destruída. Mas à medida que seus planos se tornavam mais detalhados, Helena também começou a compreender a magnitude do que estava considerando. Alterar um evento significativo no passado não afetaria apenas Marina, as ondas de mudança se espalhariam através de toda a linha temporal, potencialmente alterando as vidas de milhares de pessoas. Cada pessoa que Marina encontraria nos próximos anos, cada decisão que ela tomaria, cada vida que ela tocaria seria diferente. Helena se encontrou dividida entre o desejo desesperado de salvar sua filha e a responsabilidade moral de não alterar o destino de incontáveis outras pessoas. Ela passou noites insones imaginando cenários alternativos, calculando probabilidades, tentando prever as consequências de suas ações. O peso da decisão era esmagador. Durante esse período de reflexão tortuosa, Helena fez mais experimentos, desta vez focando em compreender melhor como as alterações temporais se propagavam. Ela enviou pequenos objetos para o passado e cuidadosamente documentou todas as mudanças que resultavam no presente. Cada alteração, por menor que fosse, criava um efeito cascata que se amplificava através do tempo. Uma descoberta particularmente perturbadora foi que algumas mudanças pareciam ser autocorretivas. O universo aparentemente possuía mecanismos para resistir a alterações temporais, forçando eventos a seguir caminhos similares mesmo quando os detalhes eram alterados. Isso sugeria que salvar Marina poderia ser mais complicado do que simplesmente impedir sua saída de casa naquele dia. Depois de semanas de planejamento agonizante, Helena finalmente tomou sua decisão. Ela não conseguia mais viver com o peso da perda, sabendo que tinha o poder de desfazê-la. Numa manhã cinzenta de abril, ela ajustou o ressonador temporal para levá-la de volta 5 anos, para o dia do acidente de Marina. Seu coração batia violentamente enquanto ela se preparava para alterar sua própria história. A viagem para 5 anos no passado foi exponencialmente mais intensa do que suas experiências anteriores. Helena sentiu como se estivesse sendo esticada através de dimensões impossíveis, sua consciência fragmentada entre múltiplas realidades temporais. Quando finalmente se materializou no passado, ela estava em seu antigo apartamento, num tempo em que sua vida ainda era inteira e feliz. Ver Marina novamente foi um choque emocional devastador. Sua filha estava na cozinha, tomando café da manhã e se preparando para a escola, exatamente como Helena se lembrava. Mas agora, conhecendo o destino que aguardava Marina, cada movimento da garota parecia precioso e frágil. Helena teve que se esforçar para não abraçá-la imediatamente e nunca mais soltá-la. Helena havia planejado cuidadosamente sua intervenção. Ela se aproximou de Marina e inventou uma desculpa para que a filha ficasse em casa, disse que havia recebido uma ligação da escola informando que as aulas haviam sido canceladas devido a um problema no sistema elétrico. Marina, sempre obediente, aceitou a explicação sem questionar e voltou para seu quarto para estudar. Durante todo o dia, Helena observou ansiosamente o relógio. Às 15h47, o momento exato em que o acidente havia ocorrido em sua linha temporal original, ela estava sentada na sala com Marina, que lia um livro tranquilamente. O momento passou sem incidentes. Helena havia conseguido, sua filha estava viva e segura.
mas a alegria durou pouco. À medida que as horas passavam, Helena começou a notar pequenas inconsistências. Objetos em sua casa estavam em posições ligeiramente diferentes do que ela se lembrava. Fotografias na parede mostravam momentos que ela não conseguia recordar completamente. Sua própria versão do passado, a Helena de 5 anos atrás, parecia ter memórias e experiências sutilmente diferentes. Quando chegou a hora de retornar ao presente, Helena estava ansiosa para ver os resultados de sua intervenção. Ela ativou o ressonador e sentiu novamente a sensação de ser esticada através do tempo. Mas quando emergiu em seu tempo original, o laboratório estava diferente. Os equipamentos estavam reorganizados, suas anotações continham informações que ela não se lembrava de escrever, e havia fotografias de Marina em sua mesa, fotografias de uma Marina mais velha, viva e feliz. Helena havia conseguido salvar sua filha, mas ao fazê-lo, havia criado uma nova linha temporal onde sua própria vida se desenvolvera de forma completamente diferente. A Helena que retornou ao presente era tecnicamente a mesma pessoa, mas agora habitava uma realidade onde Marina nunca havia morrido. Nesta nova linha temporal, sua filha havia se formado em medicina, estava casada e tinha dado a Helena 2 netos que ela nunca havia conhecido. As fotografias espalhadas pelo laboratório mostravam anos de felicidade que Helena não vivenciara, memórias de uma vida que era simultaneamente sua e de outra pessoa. O mais perturbador era que Helena mantinha 2 séries de memórias, a linha temporal original onde Marina morrera, e as novas memórias desta realidade alternativa onde sua filha havia vivido. Era como ter 2 vidas completas coexistindo em sua mente, criando uma sensação constante de desorientação e melancolia. Ela se lembrava do funeral de Marina, mas também se lembrava de seu casamento. Recordava anos de solidão e dor, mas também de alegrias familiares que nunca havia experimentado. Mais troubling ainda eram as mudanças no mundo ao seu redor. A Helena desta nova linha temporal havia se tornado uma cientista diferente. Sem a dor da perda para direcioná-la obsessivamente para a pesquisa temporal, ela havia seguido caminhos científicos alternativos. Ironicamente, nesta realidade, ela nunca havia descoberto a viagem no tempo. O próprio ressonador temporal era um paradoxo, um dispositivo criado por uma versão de si mesma que tecnicamente nunca existira nesta linha temporal. Helena tentou se adaptar à nova realidade, mas a dualidade de suas memórias tornou isso quase impossível. Quando Marina a visitou no laboratório, uma Marina adulta de 21 anos que ela não conhecia verdadeiramente, Helena lutou para agir naturalmente. Sua filha notou imediatamente que algo estava errado. As conversas que deveriam ser familiares eram estranhas, referências a memórias compartilhadas que Helena não possuía. Durante essas visitas dolorosas, Helena descobriu detalhes sobre a vida que Marina havia vivido. Sua filha havia se tornado médica pediatra, motivada por uma experiência que havia tido ainda adolescente quando quase morrera em um acidente, o mesmo acidente que Helena havia impedido. Nesta linha temporal, Marina havia sobrevivido por pouco, e a experiência a havia inspirado a dedicar sua vida a salvar crianças. A revelação foi devastadora. Helena percebeu que sua intervenção não havia simplesmente salvado Marina, havia criado uma versão completamente diferente de sua filha. A Marina que ela conhecia e amava, com todas suas particularidades e sonhos específicos, nunca havia existido nesta realidade. Ela havia trocado a Marina que conhecia por uma estranha que por acaso tinha o mesmo nome e aparência. Pior ainda, Helena começou a notar que sua intervenção havia causado mudanças em cascata através da sociedade. Pessoas que deveriam estar vivas estavam mortas, eventos históricos haviam se desenvolvido diferentemente, e o mundo ao seu redor era sutilmente, mas fundamentalmente, diferente do que deveria ser. Confrontada com as consequências imprevistas de sua primeira alteração temporal, Helena mergulhou em uma crise existencial profunda. Ela havia conseguido salvar Marina, mas ao fazê-lo, havia perdido a filha que realmente conhecia e amava. A Marina desta nova linha temporal era uma pessoa fundamentalmente diferente, moldada por experiências que a Marina original nunca havia tido. Determinada a corrigir seu erro, Helena começou a planejar uma segunda viagem temporal. Desta vez, ela tentaria uma abordagem mais sutil, em vez de impedir completamente o acidente, ela o alteraria apenas o suficiente para que Marina sobrevivesse,
mas mantivesse as mesmas experiências formativas que haviam moldado sua personalidade original. A segunda viagem foi ainda mais complexa. Helena voltou novamente ao dia do acidente, mas desta vez interveio de forma mínima. Ela causou um pequeno atraso no trânsito que fez o motorista embriagado chegar à intersecção 3 segundos depois. Esses 3 segundos permitiram que Marina atravessasse a rua em segurança, mas mantiveram todos os outros eventos do dia essencialmente inalterados. Quando retornou ao presente após essa segunda intervenção, Helena encontrou uma realidade ainda mais confusa. Agora ela tinha 3 séries de memórias: a linha temporal original onde Marina morrera, a segunda onde Marina se tornara médica, e esta terceira onde Marina havia sobrevivido ao acidente mas seguido um caminho completamente diferente, tornando-se uma artista que viajava pelo mundo. Cada alteração temporal criava não apenas uma nova realidade, mas também preservava as memórias das realidades anteriores na mente de Helena. Ela estava se tornando um repositório vivo de múltiplas histórias, carregando o peso emocional de várias vidas diferentes. A dor da perda original permanecia, agora multiplicada pela confusão de conhecer várias versões de sua filha, nenhuma das quais era exatamente a pessoa que ela se lembrava de criar e amar. Durante seus experimentos, Helena descobriu algo ainda mais perturbador sobre a natureza do tempo. Cada alteração que ela fazia não criava uma nova linha temporal. Ela estava literalmente reescrevendo a história, apagando as versões anteriores da realidade. As pessoas cujas vidas eram alteradas por suas mudanças nunca saberiam que haviam vivido vidas diferentes. Apenas Helena, como a origem das alterações, mantinha consciência de todas as versões da realidade. Essa descoberta trouxe uma responsabilidade esmagadora. Helena percebeu que ela se havia tornado, inadvertidamente, uma deusa temporal, uma pessoa com o poder absoluto de moldar a realidade de bilhões de pessoas, mas também a única pessoa consciente desse poder. Cada decisão que ela tomava sobre quando e como alterar o tempo afetava destinos incontáveis. A solidão dessa responsabilidade começou a corroer sua sanidade. Helena não podia compartilhar sua descoberta com ninguém, pois qualquer pessoa que ela contasse teria suas próprias motivações para alterar o passado. Ela havia se tornado a guardiã solitária do tempo, carregando sozinha o fardo de decidir quais realidades deveriam existir e quais deveriam ser apagadas. Após meses de alterações temporais cada vez mais desesperadas, Helena finalmente chegou a uma compreensão profunda sobre a natureza do tempo e do destino. Cada tentativa de corrigir o passado havia criado novas complicações, novos sofrimentos e novas perdas. Ela havia vivido através de dezenas de realidades diferentes, conhecendo múltiplas versões de Marina, de si mesma e do mundo, mas nunca encontrando a paz que buscava. A revelação final veio quando Helena tentou uma última alteração, voltar ao momento exato antes de fazer sua primeira descoberta sobre a viagem temporal e impedir-se de fazer a pesquisa original. Ela esperava que isso restaurasse a linha temporal original e acabasse com o ciclo de mudanças infinitas. Mas quando fez essa viagem, ela descobriu algo extraordinário. No passado, ela encontrou não apenas sua versão anterior, mas também múltiplas outras versões de si mesma de diferentes linhas temporais, todas tendo chegado à mesma conclusão e tentando fazer a mesma correção. O laboratório estava cheio de Helenas de diferentes realidades, cada uma carregando memórias de diferentes versões da história, todas tentando desfazer suas próprias alterações temporais. Foi nesse momento de confronto consigo mesma que Helena compreendeu a verdade fundamental sobre o tempo. Não era uma linha que podia ser alterada impunemente, mas sim uma tapeçaria complexa onde cada fio estava conectado a todos os outros. Puxar um fio, não importava quão cuidadosamente, inevitavelmente afetava todo o tecido da realidade. Todas as versões de Helena reunidas no laboratório chegaram à mesma conclusão através de suas experiências individuais: o tempo possuía uma sabedoria própria. Os eventos dolorosos da vida, por mais difíceis que fossem de aceitar, faziam parte de um padrão maior que a mente humana não podia compreender completamente. Tentar alterar esse padrão apenas criava novos tipos de dor e confusão. A aceitação final veio quando Helena percebeu que sua obsessão em salvar Marina havia feito com que ela perdesse de vista todas as Marina que havia encontrado nas diferentes realidades. Cada versão de sua filha era real, valiosa e digna de amor.
Sua dor pela perda original havia a impedido de valorizar as conexões que poderia ter formado com essas outras versões. Reunindo toda sua força e sabedoria, Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela destruiu o ressonador temporal e renunciou ao poder de alterar o passado. Em vez de tentar escapar de sua dor através da manipulação do tempo, ela escolheu aprender a viver com ela, encontrando significado na aceitação e na lembrança amorosa de Marina. No final, Helena descobriu que o verdadeiro mistério do tempo não estava em sua manipulação, mas em sua aceitação. O tempo não era um inimigo a ser conquistado, mas um professor que oferecia lições sobre amor, perda, crescimento e a beleza preciosa de cada momento vivido plenamente. Marina havia sido um presente temporário em sua vida, e Helena aprendeu a honrar essa dádiva vivendo com gratidão pelo tempo que tiveram juntas, em vez de lamentar o tempo que não teriam. O destino, Helena percebeu, não era algo para ser mudado, mas algo para ser abraçado com coragem, sabedoria e um coração aberto ao mistério infinito da existência humana.